Bom, vamos falar sobre retinopatia diabética, mais especificamente a progressão da retinopatia. É bem fácil de entender. A primeira divisão que a gente precisa saber é que primeiro tem uma fase não proliferativa, e aí ela vai progredindo, 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 até o momento em que tá dando tudo errado, tá acontecendo isquemia, aí ela vai liberar fator de crescimento, vai pedir ajuda e ela vai passar para a fase proliferativa. E aí quando esses vasos começam a proliferar, eles sangram no vítreo, eles podem gerar descolamento de retina e aí é o caos. Então aí é muito grave. Bom, então tem essas duas fases, a fase não proliferativa e a fase proliferativa, tá? Lembrar que a retinopatia diabética é uma das complicações microvasculares do diabetes e a gente tem que rastrear anualmente. Uma vez por ano você tem que fazer uma fundoscopia com um oftalmologista para avaliar em que fase você está. Esse início de investigação, em quem tem diabetes tipo 2 deve ser desde o diagnóstico, porque você não sabe quando a doença começou de fato. Já no diabetes tipo 1, você pode começar depois de 5 anos do início da doença, porque o diabetes tipo 1 tem esse início mais bem marcado, né? Mas então tá, você fez a fundoscopia e você quer saber em que fase o meu paciente está, como que ele está progredindo. Então vamos, tudo isso, toda essa discussão é baseada nos vasos. Afinal, a glicose ela está correndo nos vasos, então ela vai gerar toxicidade nos vasos e os vasos que vão sofrer com isso. Então vamos pensar, a glicose ela vai lá e começa a machucar um vaso. Esse vaso começa a ficar frágil. A primeira coisa que acontece quando o vaso fica frágil é que ele começa a dilatar. Ele não consegue segurar a parede do jeito que estava, ele faz microaneurismas. Então esses microaneurismas são a primeira coisa que acontece na retinopatia diabética. Tá, esses vasos estão frágeis, estão tentando segurar, e aí eles começam a ficar frouxos. E aí eles começam a perder conteúdo, a vazar lipídio, vazar gordura para fora, para fora do vaso. E aí isso vai cair na retina e a gente vai ver essas alterações. Bom, aqui tem microaneurisma, é um pouco difícil de ver, mas o exudato duro é bem fácil de ver. Então, quando você tem esse vazamento, você vai formar esses exudatos duros, que são esses pontinhos amarelos bem brilhantes e bem definidos. Olha, aqui também dá para ver exudatos duros, tá? Então, isso é lipídio de um vaso que está permeável, que está frouxo, que está deixando coisa passar, tá? Bom, então a gente já viu que primeiro acontece o microaneurisma, porque o vaso ele tá dilatando porque ele está frágil, e aí esse vaso mais frágil ainda vai deixar lipídio passar, e aí vai formar os exudatos duros. O que acontece depois? Bom, depois dele vazar, ele começa, ele pode romper, e aí ele pode fazer as microhemorragias. Então aqui, por exemplo, a gente tem hemorragias, e além de romper, ele pode também obstruir, e ele vai sofrer isquemia, e essa área de isquemia vai aparecer como exudatos algodonosos aqui. Então veja que eles parecem uma nuvenzinha de um amarelo mais claro, que é diferente do exudato duro. Então não confunda, o exudato duro, ele é lipídio na retina, ele é porque o vaso vazou, então ele é mais no comecinho. Já o exudato algodonoso, ele é isquemia. O vaso obstruiu, ele está ocluído e ele está isquemiando e ele está sofrendo, e é isso que é essa nuvenzinha, tá? Bom, e aí, com a isquemia, os vasos já não estão conseguindo viver mais, eles começam a pedir socorro, eles começam a liberar fator de crescimento, e isso que vai passar para a fase proliferativa, porque aí você vai começar a ver que aqui na papila, aqui no disco óptico, você vai ter proliferação de vasos, e esses neovasos, eles são mais fininhos, eles são originados das veias, eles geralmente estão em volta aqui da papila. E aqui um exemplo. Então você veja que é bem diferente, começa a ter esses vasos fininhos aqui em volta. Essa neovascularização, isso aqui é um marcador de que iniciou uma retinopatia diabética proliferativa, que é bem grave, tá? E aí depois que essa retinopatia diabética vai evoluindo, você pode ter um sangramento desses vasos e ter uma hemorragia vítrea, e também pode ter um descolamento de retina. E aí o descolamento de retina é um quadro que ele é mais agudo aqui. Ele é mais agudo, a retina descola mesmo, então você vê isso bem marcado e o paciente começa, pode estar inicialmente com um quadro de escotomas, flashes na visão, mas depois ele vai perder a visão subitamente, tá? Vai ter uma sombra na visão dele.
Então, essa é a diferença da retinopatia diabética não proliferativa e proliferativa. Então, ela começa com microaneurismas, vai progredindo para exudatos duros, que são lipídios vazados, depois para hemorragias e também para exudatos algodonosos, que são áreas de isquemia. Essas áreas de isquemia vão liberar fatores de crescimento e vão chamar proliferação, aí começa a fase proliferativa com neovascularização, e aí depois vai para hemorragia vítrea, com esses vasos penetrando, e, por fim, descolamento de retina, que é o que acontece de mais grave, tá? É isso.